Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente. E o tema da nossa aula é a música experimental, tá ok? Vamos conhecer o que foi esse movimento, né, a origem desse movimento e alguns grandes nomes, tanto no Brasil como no exterior, que deram peso e, né, abrilhantaram, né, ainda mais este movimento maravilhoso que deu uma nova cara, uma nova roupagem à forma de tocar, à forma de compor e à forma de interpretar a música ocidental. Professor, o que seria música experimental, primeiramente? Seria música produzida no laboratório, com ratos ou com substâncias químicas? Não, pessoal. A música experimental, ela surgiu de uma vontade de saber como é que os instrumentos normais, habituais, como piano e violão, soaria se eu colocasse objetos entre suas cordas, se eu desafinasse, se eu colocasse ele de posições diferentes. Foi uma forma de, praticamente, o músico daquela época do século XX, ele começou a explorar as possibilidades ainda não exploradas e começou a acoplar no seu instrumento, ou até mesmo produzir novos instrumentos, para conseguir outros timbres. O que é o timbre? É um som particular, um som único, que ele não parece com nenhum outro. Tá ok? Começaram a colocar entre as cordas papel, começaram a colocar entre as cordas parafusos, ou começaram a criar com outro tipo de materiais, né? Eles pegavam o desenho do violão ou o desenho do piano e pegavam outro material e construíam igual, mas com afinações diferentes, e começaram a usar, né? Eles tiveram aquela vontade de criar algo novo, já no que existia, né? E também começaram a produzir outros instrumentos, outra forma de compor, outras formas de escritas de notação musical. Essa é a música experimental. Para iniciar, né? Gostaria que vocês escutassem esse vídeo que eu vou disponibilizar de caráter online. É chamado Percussão Experimental, o Experimental Percussão. Está no YouTube, tá ok? Está aí o link para vocês ouvirem, para saberem um pouco mais, para vocês verem como é legal. Eles misturam várias coisas, né? A música experimental contemporânea, elas misturam sons, misturam gases químicos, misturam instrumentos inovadores. Mas vamos falar também um pouco da história, da origem dessa música tão maravilhosa. Quero que vocês escutem, é só clicar e vocês já vão para o link do vídeo no YouTube, tá ok? Bem, pessoal, a música experimental abrange diferentes maneiras de se fazer e pensar música. Ela surgiu na primeira metade do século XX e rompeu com as concepções tradicionais que se tinha a respeito de como a música deveria ser produzida, executada e apreciada. Uma dessas rupturas foi o uso dos ruídos nas músicas, ok? Eles começaram a deixar de achar que algum tipo de ruído fosse algo que não agradaria os ouvidos e começaram a explorar os ruídos, começaram a explorar as nuances, os timbres. Caso eu passe minha unha no tampo do violão, que não era comum, os sons no piano, eles começaram a explorar, como eu falei anteriormente. A música experimental utiliza instrumentos musicais convencionais de maneira inovadora e não habitual. Né? Posteriormente, começaram a criar seus próprios instrumentos. Né? Quando veio a era da tecnologia, a música experimental evoluiu e começou a criar seus próprios instrumentos de tecnologia, através do computador e outras formas e outros materiais. Também instrumentos pouco conhecidos ou modificados. Seus efeitos sonoros é bem diferente do que se considerava normal em música ocidental. Primeiramente, um pouco da história, né? Na época do século XX, o expoente mais famoso e influente foi John Cage, com influência de Charles Ives, Charles Crawford, Siggy, Ruth Cranford, Siggy e Henry Cowell, Carl Ruggles e João Becker,
conhecido pelas suas peças com rádios, exploração insólita do silêncio, pianos temperados, percussão acompanhada de órgão de igreja e discursos ocasionais incorporados na música. Usava o termo música experimental já em 1995. De acordo com a definição de Cage, que também é um grande nome, uma ação experimental é o resultado de que não está previsto. Tem aqui Cage, em 1961, ele foi e disse essa citação. E ele estava interessado especificamente em obras concluídas que realizou uma ação imprevisível, tá bom? Outra citação de Maurice Seri, de 1997, que também estava incorporado na música experimental. Agora vamos adentrar um pouco mais nesse compositor, se digamos o maior compositor, né, de que ficou mais famoso no mundo inteiro de música experimental, que foi o americano John Cage. John Cage nasceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, em 1912. Foi o grande expoente da música experimental. Em 1938, fundou uma orquestra de percussão. Data dessa época a criação do piano preparado. Ele que inventou, ele deu uma nova roupagem ao piano tradicional. O instrumento inventado por ele é a partir de um piano convencional, que é aquele de cauda, em que ele inseriu objetos como parafusos, borrachas, porcas, pedaços de madeira, entre outros, transformando assim em timbre original do instrumento. O piano preparado é tocado como se toca um piano convencional, mas os sons que o instrumento emite nem de longe parecem os habituais, porque todos os objetos colocados dentro dele ressoam com o toque das teclas. As composições de John Cage para esse instrumento receberam grande destaque. E aqui temos mais um link que eu vou disponibilizar para vocês, basta clicar, da música 433 de John Cage, tá ok? O canal é Franz Ventura, ele é brasileiro, esse canal é de um brasileiro que ele aborda a música erudita, a música de vanguarda, inclusive a música experimental, de uma forma bastante pop, bastante youtuber, né? Ele conseguiu trazer as pessoas para esse universo que é tão seletivo, né? Então, com a linguagem legal, com a linguagem bastante não convencional, ele atrai as pessoas para conhecer o universo da música de vanguarda, tradicional, europeia e brasileira. É um canal bastante recomendado e eu quero que vocês assistam. Basta clicar no link e vai direcionar exatamente para o YouTube. Eu quero que vocês cliquem, pesquisem e ouçam, tá ok? Pois bem, John Cage 433 é uma música de 1952 do compositor e maestro John Cage, a qual é composta de 4 minutos e meio de silêncio. A obra se enquadra no movimento Hippen, né? E é uma peça precursora da arte conceitual, tá bom? Precursora, quer dizer, estou corrigindo, precursora, ou seja, foi uma das primeiras a ficar famosa no mundo inteiro, foi do John Cage 433, por criar expectativa, mas não executar uma única nota musical, ou seja, você tem aquela expectativa, mas não tem uma nota, a não ser silêncio. E agora, um grande nome da música experimental que teve a influência desse movimento de vanguarda é o alagoano Hermeto Pascoal, tá bom, pessoal? Se vocês não conhecem, conheçam. Esse cara é uma máquina de produzir sons e timbres totalmente diferentes e anormais, que faz bem para o nosso ouvido, que está muito acostumado a sempre a mesmice. Ele nasceu em 22 de junho de 1936 e ainda está vivo e tem 83 anos. Ele é um patrimônio cultural brasileiro e nordestino. E também vou disponibilizar para vocês também, basta clicar, o link do vídeo de uma das músicas, de uma das apresentações do Hermeto Pascoal, que também está disponibilizado no YouTube, tá ok? É só clicar e vai direcionar a este vídeo maravilhoso de uma música que é muito linda, não convencional para os ouvidos atuais, mas que
Basta você ter um pouco de paciência que você vai ver vários sons, várias coisas totalmente legais que ele consegue extrair de seus instrumentos que ele mesmo criava na época. O compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal nasceu no município de Arapiraca, no estado de Alagoas, em 1936. Esse artista, para quem tudo é música, ou seja, tudo ele produzia música, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer parte, já gostava desde pequeno de inventar instrumentos musicais com materiais que encontrava pelo caminho, como caudas de abóbora ou barras de ferro da oficina do seu avô. Costumava encostar o ouvido no chão para tentar escutar os passos das formigas. Hermeto sempre foi autodidata, ou seja, ele aprendeu sozinho, estudando bastante, observando muito. Aprendeu a tocar sanfona aos 7 anos de idade e mais tarde aprendeu também piano, flauta, saxofone, bateria e violão. Entre outros instrumentos, em suas composições, mescla ritmos brasileiros como forró, coco, baião, embolada, frevo e samba com ritmos internacionais como o jazz. Com o passar do tempo, Hermeto foi acrescentando sons curiosos às suas composições, desde sons de chaleiras, bacias, enxadas, foices, garrafas, machados, brinquedos de plástico, bonecos, até 2 fios de sua barba. Ele desenvolveu formas próprias de extrair como de qualquer outro objeto. Para tocar a chaleira, por exemplo, ele despeja um pouco de água dentro dela, sopra pelo bico e mexe na tampa de modo a obter um som de surdina. Geralmente, enquanto toca a chaleira, o artista aperta um patinho de borracha que faz um som agudo, criando uma textura surpreendente. Agora eu vou disponibilizar para vocês alguns links de canais e vídeos no YouTube e eu quero que vocês pesquisem no YouTube, tá bom? Temos o canal Barbatux, que é brasileiro, né, que eles se baseiam influenciados pelo canal do Stomp Live ou Stomp Man, que é um canal americano onde as pessoas extraem música experimental a partir de percussão, né, corporal ou com objetos não usuais na música, como vassouras, pá de apanhar lixo, né, colheres, bacias, baldes, muito legal, tanto o canal Barbatux como o Stompman. Já o canal Academia Miguel Lisanda, ele traz aquele vídeo do começo da nossa aula, percussão experimental, tá bom? Esse canal é muito legal, tem bastante coisa de música experimental. Temos também um canal sul-coreano, na Coreia do Sul, Pen Beat, canal de Shane Bang, onde ele utiliza materiais escolares como caneta, régua, lápis para produzir música de um estilo da Coreia do Sul chamado Pen Beat, ou batida de caneta, tá bom? Também é percussivo. Já o canal Blue Man Groove Percussão Experimental é um canal bastante interessante que temos no YouTube, onde homens vestidos de azul, pintados todos de azul, utilizam canos, utilizam bacias, baldes, tudo que você pode imaginar, até mesmo instrumentos tecnológicos não usuais para produzir suas próprias músicas de caráter percussivo ou não, tá bom? É um grupo bastante interessante e vale a pena pesquisar, tá bom? Bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Bons estudos. Vou disponibilizar a atividade na nossa plataforma digital. Então, estudem, é revisão de estudo. E eu quero que vocês pesquisem a respeito de todo o conteúdo abordado na aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos.